Lídia, só assim para iniciar, tá? Já vou fazer uma introdução, assim que a galera vai começar a conectar, enfim. E eu sei que durante a live vão ter muitas perguntas, a gente vai tentando aqui administrar, tá? Ok. Primeiramente, agradecer toda a sua contribuição com a comunidade das técnicas radiológicas, né? Porque, na verdade, a gente conversou um pouquinho mais cedo e eu te passei alguns dados que são nossos, né? Como a gente enxerga toda essa evolução da categoria, como a gente enxerga toda essa mudança. Então, só para que você entenda, você tem uma importância, o IRD tem uma importância muito grande, principalmente na vida dos tecnólogos, que durante muito tempo eles ficaram assim meio que perdidos, sem saber se seriam meros técnicos, se iriam repetir as atividades dos técnicos em radiologia, né? Eu, por É. sinal, sou técnico, sou auxiliar, sou técnico, sou tecnólogo. Estou fazendo gestão em pessoas agora, que é um foco que eu tô direcionando. Uhum. Então, o que aconteceu, o que a gente identifica com essa grande possibilidade e com essa possibilidade das pós-graduações, lato sensu e stricto sensu no IRD. Isso veio dar um norte para os nossos profissionais estarem ali galgando esse campo da radioproteção, da dosimetria, enfim, todo esse trabalho que vocês vêm desenvolvendo no IRD. Então, já de antemão, eu sei que o seu currículo aqui é um currículo muito bacana, eu vou só fazer uma introdução rapidamente e Tá vou bom, deixar você mesmo depois meio que fazer assim uma apresentação, né? Só tá. para deixar para todos aqui, eu e a Lídia, a gente desenvolve um trabalho junto em São Paulo, no projeto Carex, que está um pouco parado, é um projeto incrível, que é um projeto do Ministério da Saúde, abarcado lá pela Fundacentro, né? E lá estava sendo coordenado pelo nosso tão querido amigo Robson Spinelli. Então, a Lídia, hoje, ela está lá no Instituto de Radioproteção e Dosimetria, né? Lá, ela é chefe lá da divisão de Física Médica, fez doutorado de Engenharia Nuclear pela FOP, é mestre em Engenharia Química pela Escola Politécnica da USP em São Paulo. Hoje ela está na comissão de Engenharia Nuclear da CENEM, atuante tecnologista sênior. E eu vou deixar a Lídia se apresentar com o seu vasto currículo para que a gente consiga aí dar andamento ao nosso bate-papo mais profundo aí, que eu sei que tem muitas pessoas querendo ouvir. Já te agradeço de antemão por aceitar nosso convite. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu primeiro quero agradecer a ideia do Marcelo, né, aproximando o Instituto, né, o Instituto de Radioproteção e Dosimetria da comunidade aí dos técnicos e tecnólogos. Isso é muito positivo, né? Eu queria até chamar a atenção em relação a isso, porque em algumas viagens que a gente faz no exterior, o tecnólogo é um profissional extremamente bem-sucedido e valorizado, né? Eles têm um conselho forte também, como nós aqui, mas assim ele tem uma função muito valorizada dentro do serviço, seja de radiologia, de medicina nuclear ou de radioterapia, e o técnico também, né? Porque se você não souber fazer um exame, o Perfeito. exame não vai servir para absolutamente nada, e a gente entra em repetição, enfim, tem toda uma sequência que a gente sabe que depende muito do operador, que está ali no dia a dia, na rotina clínica. Então, eu acho que é muito produtivo, né, que o técnico e o tecnólogo estejam preocupados com a proteção do paciente, além da própria proteção, né? De se proteger na hora de fazer o exame, enfim, com várias ferramentas aí que ele pode usar. Em termos de currículo, né, como você começou, eu trabalho já na CENEM há 24 anos, né? Caramba, que Hoje legal. já faço os 25, mas assim, passei um bom tempo também na área de licenciamento e controle. Então, essa parte regulatória, né, que faz o licenciamento das instalações, é uma coisa que eu conheço e gosto, quer dizer, procuro
levar adiante até pesquisas que possam melhorar, né, a área de licenciamento, os requisitos de formação de pessoas, os requisitos das instalações, né, em termos de proteção. Então, acho que isso é muito importante, né, que a gente associe a área de pesquisa e desenvolvimento com a aplicação Perfeito. prática, né, da rotina clínica. E o IRD vai por essa linha, né? Ele sempre, historicamente, bom, se você quiser me interromper, interrompa. Não, tá Historicamente, legal. o Instituto trabalhou muitos anos, né, junto da Diretoria de Radioproteção e Segurança, como um instituto que dava suporte, né, à área regulatória. Então, a Sim, gente sempre teve esse viés. O Instituto ele tem vamos dizer assim, essa vida, né, essa história de estar sempre muito próximo à área regulatória. A CENEM, na verdade, ela se divide, né, em três grandes diretorias, e as técnicas seriam a de radioproteção e segurança, que é essa que faz o licenciamento e o controle, e a diretoria de pesquisa e desenvolvimento. Hoje, o Instituto está alocado na diretoria de pesquisa e, sim. em função disso e de outras necessidades, obviamente, a gente foca muito na área de pesquisa, como eu falei, né? E na área de ensino, né? De treinamento, de formação de Sim, pessoas. sim. Então, a gente busca aí por várias ferramentas, né? De Várias treinamento vertentes, né? de formação, buscar a excelência, né, do profissional. Quer dizer, um Sim. profissional bem formado, que saiba o que está fazendo, que tem desafios aí tecnológicos incríveis, né, que a gente está vendo tecnologias novas É, chegando o tempo a todo. cada dia isso tem avançado, né, Lídia? A cada E dia. assim, Você fez uma colocação ali bem interessante. Vou fazer aqui um contraponto de tá, uma colocação que você colocou, que é bem interessante. Quando a gente vem estudar um pouco sobre a CENEM, sobre os órgãos de classe, os dois são uma autarquia pública, né? Os dois são uma e, autarquia pública federal. Só que o e, Conselho de Radiologia ele vem da administração indireta. A gente não tem nenhum tipo de recurso que venha da União, né? E é bem interessante, eu acho que essa aproximação que a gente está tendo, até para a gente poder apresentar melhor os nossos profissionais da CENEM, e eu fico muito feliz porque os profissionais que passaram pela CENEM, eles fizeram com que quem está na direção hoje dos cursos de pós-graduação, tanto o Lato Sensu quanto o Estrito Sensu, que você está ligada diretamente, pudesse acreditar no tecnólogo, né? e, Eu sou muito grato a esses, eu hoje como representante da categoria, sou muito grato a esses tecnólogos que plantaram essa semente e fizeram com que a categoria fosse uma realidade hoje dentro do IRD, né, nesse quesito de pesquisa. Então, para e, você ter uma ideia, assim, para falar um pouquinho da gente, depois você pode dar continuidade, a nossa lei ela é de 85, então nós temos 5 áreas de atuações que são muito interessantes, que eu sempre tenho procurado assim, expandir esse conhecimento com as entidades, com os órgãos, com as autarquias, porque eu acho que isso faz com que as pessoas passem a entender um pouquinho mais o nosso trabalho. Então, por exemplo, nós estamos dentro do radiodiagnóstico com vários métodos. Na nossa lei federal, a gente tem uma outra que é bem interessante, que é a radioisotopia, que é muito pouco explorado. Quer dizer, você olha quantas áreas tem de radioisotopia e às vezes elas ficam perdidas a serem tendo que treinar em radioproteção, preparar um profissional. E esse profissional que sai do nosso bojo, ele já sai com muito mais preparo sobre radioproteção. Aí tem a medicina nuclear, a radioterapia e a radiologia industrial. Então, quer dizer, é um mundo de possibilidades nessa e, regulamentação federal que foi muito pouco explorado, sabe? Nesse que a gente está fazendo aqui, é você falar um pouquinho para a gente do que é a CENEM, do que é o IRD, porque as pessoas têm muitas dúvidas, e a gente poder falar para a CENEM também o que a gente pode fazer, como a gente pode contribuir para a sociedade, né? Então, mais uma vez aqui parabenizar, porque a gente consegue, eu acho que futuramente a gente consegue estreitar mais esses laços, a gente já veio batendo um papo nesse quesito de entregar materiais do Instituto para os nossos profissionais, e eu acho que isso é um futuro bem legal, e eu acho que quem vai ganhar com isso
é a sociedade, né? Porque você vai ter um trabalho bem mais curto nesse quesito do linguajar que você fala com a gente. Como é que você vê esse, essa situação? Olha, a gente tem tido uma experiência bastante grande, né, com os tecnólogos, porque tem uma procura, eu diria que de 70% a 80% dos candidatos ao curso de especialização em radioproteção e segurança no IRD são Pô, que legal. tecnólogos. Meus parabéns aqui aos tecnólogos que estão fazendo isso É se tornar. incrível, é incrível. Tem poucos físicos, acredite se quiser, É mas mesmo? são dois, Então, mas três por que turma. isso tá muito ligado àquilo que eu acho que eu acabei construindo isso hoje, né? Exatamente. Que o IRD, ele deu vida para o tecnólogo. Ele deu vida para esse caminho, né? Para ele É, ser um especialista em, em radioproteção e dosimetria, tendo em vista que talvez o físico já tenha muito isso mais na base, né? Então, o tecnólogo, eu ele acho tem que que aproximar dessa sociedade. é a preocupação clínica mesmo, entendeu? O tecnólogo, o físico, ele é mais teórico, né? Vamos dizer assim, ou talvez mais laboratorial. Sim, O tecnólogo, o técnico, o físico médico também, lógico, né? Ele está mais ligado à parte clínica, né? A parte que é mais que é o dia a dia dele, e ele vê na parte clínica a necessidade de treinamento que ele tem que ter, entendeu? Então, acho que isso sim, é uma busca por um conhecimento, e isso realmente é importante. A gente tem que parabenizar, né, o tecnólogo que está buscando se formar mais ou buscando uma melhor qualificação, isso é perfeito, e vai de encontro ao que a gente quer, né? Que é ter o perfeito. profissional treinado adequadamente. Então, assim, o que eu tenho observado é que eles entram para esse curso Lato Sensu de especialização logo após a formação, né? Ou às vezes até trabalhando, né? A gente tem muito aluno que trabalha, né? Que já está empregado num hospital, numa clínica. Perfeito. Então, você vê que ele busca, né, essa qualificação para melhorar, isso é bárbaro. Então, ele tem muito interesse, ele é participante. Isso é fundamental para qualquer treinamento, né? E ele, Sim. depois que ele entra e que ele passa ali, são 360 horas, é um curso extenso, né? Ele acaba se motivando, entrando Isso na para o lato sensu, né? mestrado, é, entrando para o mestrado, depois para um doutorado, como você mesmo citou, o Salomão, né, que é um É, aluno Salomão que tá aí, ele tá na nossa live, hein? Ele tá aí, tá de olho. Salomão é muito querido, entrou no É, Lattes e vai sair doutor, quer dizer, isso é um para grande nós orgulho, que né? somos professores e tal, é o que motiva a gente, né? Porque trabalhar no serviço público não é fácil, eu acho que isso não é Sim. segredo para ninguém, e isso nos motiva, isso nos dá orgulho, você vê o quanto, né, uma pessoa evoluiu, hoje já está trabalhando, já está treinando outras pessoas, dando aulas e tal. Então, é a formação realmente de Não, excelência legal. que a gente está buscando, né? Olha ele aí, Lídia, deixando um risinho aí pra você, ó. Um beijinho para o Ó, Salomão. ô, Lídia, deixa eu te falar que eu fazer aqui uma pergunta. A gente, nessa conversa, a gente acabou identificando que o Instituto de Radioproteção e Dosimetria, ele acabou dando um norte para os tecnólogos. E teria algum tipo de atividade hoje para os técnicos? Como é que está esse trabalho? Como é que você vê isso? Existe essa possibilidade? Como é que está para a gente conseguir melhorar essa conscientização de proteção radiológica para os técnicos em radiologia do estado do Rio de Janeiro e do Brasil, né? Quem sabe, né? A gente costuma fazer, e acho que assim, houve uma certa interrupção em algum momento, assim, mais por falta de pessoal, falta da estrutura mesmo, os cursos regulares, né, que eram cursos de 40 horas, dados todos os anos, e aí na área de radiologia, na área de medicina nuclear e na área de radioterapia, que a gente tinha uma procura dos técnicos enorme. E foi muito Nós bom. temos um público grande. Fica aqui meu pedido, assim, encarecido, É, não, é um que a gente curso consiga assim, fazer algo juntos. da parte fundamental, né, da produção radiológica, e já vai para aquela aplicação específica, entendeu? Então, ele não é um curso longo,
porém muito direcionado, né? Então, são cursos Sim, de uma semana, às vezes até de 15 dias, mas assim, a procura dos técnicos por esses cursos é muito grande. O problema da especialização do mestrado e doutorado é que a exigência é o curso superior, né? Então, perfeito. aí, fica um pouco restrito, mas cursos específicos, e aí eu acho até, Marcela, eu diria por demanda, né? Até do próprio conselho, que você identifique uma área específica que precise de maior treinamento. A gente também identifica, né? Até pela entrada de um equipamento novo, por exemplo, a tomossíntese. Estou dando um exemplo, tá? Perfeito. Ou na medicina nuclear, o PET-CT, a gente já fez muito treinamento específico, a ponto, às vezes, de eu ir para dentro da clínica e treinar os técnicos daquela clínica em controle de qualidade, por exemplo, um tópico, né? Bastante Perfeito. específico. Isso é possível, isso é uma questão da gente também arranjar. Eu diria Eu acho que teria um entrosamento muito bom, Lídia, porque, na verdade, a gente tem um pouco dessa carência, sabe? É, sem dos dúvida. nossos técnicos de terem um conhecimento de proteção radiológica um pouco mais aprofundado, embora a gente tenha essa matéria na formação, mas eu acho que o peso do curso do IRD para nossa categoria seria incrível, né? E entrando um pouco naquele projeto que você está lá encabeçando vários deles, que a gente vai estar citando alguns, aquele que você está com a doutora Laí. A doutora Laí esteve na live com a gente na semana passada, Foi. tendo o prazer de estar hoje, hoje com você, mas vocês estão trabalhando juntos, né? Num E, projeto de conscientização de redução de doses. E como é esse projeto? O que que a classe técnica poderia colaborar com esse projeto? Como é que você vê é, isso? Se a gente abre esse canal para que você possa falar para a gente, futuramente a gente construir alguma coisa, né? a gente tem discutido aí alguns projetos sobre formação de pessoas, né? Lógico, aí incluindo técnicos, tecnólogos, os próprios médicos, né? Que muitas vezes não têm uma formação tão sólida, né? Dentro da universidade. Na verdade, eles têm os radiologistas ou os médicos nucleares ou os radioterapeutas têm, porque eles já são especialistas, mas Perfeito. na área geral, né, no ciclo, vamos dizer, básico deles, que seria o clínico geral, eles, antes da residência, eles não têm muita informação sobre isso. E para nós, quem prescreve o exame não é o radiologista, né? Vai ser o clínico, vai ser o ortopedista, vai ser um outro médico com outra formação que não tem o conhecimento do que é dose, do que é otimizar o Sim, procedimento, do que é, trabalhar ali com a radiação no dia a dia, né? Então, isso também é uma coisa que a gente quer abordar, né? O princípio da justificação, seria além da ótimo. otimização do exame, otimizar as doses efetivamente feitas, né, no exame, utilizadas para fazer a imagem, a gente também dá um pouquinho mais de substância, né, vamos dizer assim, ou de informação ao médico clínico, aos Sim. outros médicos, que a gente chama de médico prescritor, né, que vai solicitar o exame. O É o que médico não... solicita o exame, né? Aquele que faz a consulta, né? É o que consulta o Isso. paciente, na verdade, né? Então, ele é que, na verdade, está escolhendo fazer o exame, né? O Sim, sim, radiologista, o médico nuclear, e aí toda a cadeia, né? Todo o staff que vem a seguir, tecnólogo, técnico, farmacêutico, no caso da medicina nuclear, e outros, físico-médico, né? Eles vêm a reboque, quer dizer, o exame, quem está justificando em primeira mão é o perfeito. outro O médico. médico é o solicitante, né? E Isso. nem Então, tá naquele, ele nem tá naquele hall ali, né? Que ele vai solicitar e depois vai pegar o resultado. se você perguntar para ele o que é uma dose efetiva do que é uma dose absorvida, ele não sabe diferenciar, por exemplo, Perfeito. né? Então, isso é uma coisa que a gente está abordando. E aí, até pelas campanhas que o pessoal está fazendo, Image Gently, Image Wisely, que são as campanhas de, eu não vou dizer redução de dose,
porque a dose pode não ser reduzida, na verdade, né? A gente é um balanço dose e qualidade de imagem. Então, Sim, teoricamente é reduzida, mas pode ser até aumentada. O ideal é você usar a dose correta para o diagnóstico correto, né? Então, tem perfeito. essa visão. E aí a gente tem um projeto de fazer, né, uma busca por esses valores de dose que hoje estão sendo utilizados, porque, na verdade, a gente não sabe como é que está a situação. Você sabe no hospital que você trabalha, o outro no hospital que ele trabalha, mas Mas como está solto, né, tecnicamente, né? mas como um todo, a gente não tem muita noção no país inteiro, eu diria, né, de como estão as doses. Então, a gente teria que buscar essa informação nos hospitais. E aí, o papel do técnico e tecnólogo é fundamental. Por quê? Porque Perfeito. ele é que está A ali gente na está na ponta. ponta, né? Exatamente. A gente está Ele na está ponta. ali na ponta, ele vai ter que anotar algumas coisas, ou ele vai ter que se preocupar com alguns fatores ali que ele vai ter que determinar para poder propiciar que a gente chegue, né, nessas doses absorvidas, doses efetivas, e faça, então, um levantamento do que hoje está sendo praticado para chegar num ótimo, né? Para eu poder Sim. propor uma melhoria. Antes de propor uma melhoria, a gente tem que conhecer o que está sendo praticado. Então, é basicamente isso, né? Então, Lídia, a gente já se coloca à disposição, tá? Para Isso é super qualquer. importante. Quem está na É, ponta, na rotina, é a pessoa que vai determinar o sucesso de um projeto desse tipo, entendeu? é, legal. A gente se coloca à disposição para estar implementando junto com você, com a doutora Ótimo. Laí, com todos que fazem parte desse projeto e tentar chegar nos nossos profissionais que estão na ponta para que a gente consiga realmente extrair esses dados da melhor forma possível. Você fez uma colocação muito interessante com relação ao pedido médico, mas olha como conhecer a indicação clínica, ela é tão importante para nós que somos profissionais, como também o médico solicitante saber fazer a solicitação, né? Eu vou transportar isso rapidamente para a minha área de atuação, que é mais a ressonância e a tomografia. Uhum. Então, muitas das vezes, você sai um pedido, uma solicitação de exame que não tem justificativa, né? E aí você fica naquela situação, caramba, é realizado? Não é? Quer dizer, a gente discute lá com o médico, que é o médico que vai fazer o acompanhamento, que é o médico radiologista, e a gente entra ali no consenso comum. Mas muitas das vezes também, o médico ele faz um pedido, coloca uma indicação clínica que não justifica o que você tem que fazer. Você acaba tendo que entregar para ele um outro produto. Por exemplo, quando um médico solicita na ressonância magnética um exame de crânio e a indicação ela é mastoide, né? Ele não coloca diretamente mastoide, mas a gente já sabe que a gente tem que direcionar para mastoide, porque o protocolo da ressonância para o crânio, para a cefaleia, é um outro protocolo. Então, essa informação também ela é muito importante, os nossos profissionais estarem antenados e conhecerem o pedido, conhecerem não só a solicitação médica, como também a indicação clínica, Claro. porque às vezes passa pelo médico que está naquela correria, né? Hoje os médicos estão laudando ali diretamente muitas coisas, a pegada agora é outra, então é muito importante quando esse pedido chega na nossa mão, a gente tem essa capacidade de conseguir interpretar o pedido médico com a indicação clínica, se casa, né? E aí se não casar, você vai bater aquele papo ali com o médico radiologista e vocês vai chegar num consenso da diretriz que vai ter que ser dada para aquele exame. Eu ainda iria um pouquinho além, né? O posicionamento do paciente na mesa, aí eu vou falar pela medicina nuclear, né? A distância, detetor, paciente, Sim, a varredura, quer dizer, você tem um protocolo, mas se você não souber executá-lo de forma adequada, o exame não vai sair, né? Vai ter que ser perfeito, repetido. Então, assim, a formação do técnico ou tecnólogo, né, na operação do equipamento, eu acho isso assim fundamental. Mas não é só ele saber apertar o botão, é por que ele está perfeito. apertando o botão, né? Sim, E por que essa distância é tão importante? Por que a velocidade da mesa é mais ou menos importante? Enfim, uma formação mais sólida
visando não repetição de exame, basicamente isso. Né? Na radiologia, você vai irradiar novamente o paciente, na medicina nuclear, esse paciente vai ter que voltar, tomar uma Voltar, outra perfeito. dose, e a radioterapia, eu nem vou dizer o fracasso que seria, né? Sim, O poxa, nem paciente fala. mal posicionado, porque você acaba destruindo um órgão, um tecido que você não quer que É isso uma aconteça. responsabilidade muito grande, né? Pois é, então a responsabilidade de quem está na ponta, ela é muito grande e por isso a gente se preocupa em treinar esse pessoal, né? Lógico que não é só o treinamento em produção radiológica, o treinamento clínico, treinamento operacional, tudo isso vai a reboque, né? Eu acho que é Sim, também importante. Outra coisa que eu ia chamar a atenção, Marcelo, é que assim o que a gente vê muito e estuda muito, né? São os efeitos biológicos, né, da radiação, por sim, exemplo, no feto. Então, a gente sabe que o feto é mais sensível, e o técnico e o tecnólogo, né, a pessoa que está na ponta, ela tem, normalmente, dentro de um serviço, a responsabilidade de checar também isso, né? Quer dizer, o médico perfeito. fez a anamnese, perguntou e tal, se está amamentando, se teve neném ou se está grávida, enfim. Tanto na medicina nuclear, que a amamentação também é muito Ser importante. mais um filtro, né? É, e ele checa, né? Ele é o duplo cheque, vamos dizer assim, Perfeito. de um tipo de acidente que não pode ocorrer, né? A Sim. gente não pode irradiar um feto de forma não controlada, né? Assim, Ou sem não, ele. não justificada, né? Perfeito. Isso, exatamente. Então, essas duas coisas, o posicionamento, né, do protocolo e a parte de checagem do nome do paciente, se é ele mesmo, se ele vai fazer o exame correto, toda essa cadeia que a gente coloca como de radioproteção também, né, que seria administrativa, mas faz parte da cadeia, a gravidez, o aleitamento, tudo isso Sim. também é uma responsabilidade importante para vocês. E isso é uma coisa que a gente frisa bastante, né? Eu acho que é legal. Então, Lídia, isso é muito legal, né? Esse bate-papo. Eu acho que a educação ela é bem legal, que ela constrói linhas e diretrizes, né? É, E eu tenho muito essa visão, que essa unificação com profissionais com a sua capacidade, com a doutora Laí. Na outra semana, nós teremos dois profissionais da América Latina que estarão com a gente, um do Chile e um da Argentina, numa live para a gente entender. Daqui a pouco a gente vai entrar no tema da pandemia, para a gente entender como é que estão as coisas lá. Quer dizer, na outra semana, a gente já está com o Álvaro, que é da Uninove, e aí na outra semana vem o Alexandre do L Laboratório de Ciências Radiológicas do LCR. Quer dizer, nós temos esse caminho de entender que o conhecimento ele precisa que a gente avance para esses outros órgãos e para essas outras entidades de classe, até por sinal, que estão nesse mesmo caminho que a gente, com o objetivo de formar um profissional melhor, um profissional mais robusto, o conhecimento que traga proteção para a nossa sociedade. Eu vou agora entrar um pouco, a gente já bateu esse papão assim de meio que uma introdução, falando um pouco da radiologia, você falou um pouco da CENEM, do IRD. Quer dizer, é muito legal. Eu acho que eu mesmo no início do curso fiquei com a cabeça a mil, né? CENEM, IRD, IPEM, IEM, caramba, era uma confusão danada na cabeça. Quer dizer, a gente não tinha essa noção. A gente vai se aprofundando, a gente vai começando a abrir o leque, né? Então, eu queria te fazer uma pergunta. Como é que está o desenvolvimento hoje, a atividade da CENEM dentro da pandemia? Como é que o IRD tem se comportado? Você tem informações com relação à fiscalização? Como é que está esse é, trâmite? assim, em termos de fiscalização, que a gente hoje não faz mais, né? Quem faz é o pessoal da outra diretoria. Como eu te falei, o IRD passou para a diretoria de pesquisa, já tem alguns anos. O pessoal tem tentado fazer alguma coisa à distância, né? Publicaram, inclusive, no site da CENEM um roteiro, né, para as pessoas se autoavaliarem para tentar
evitar a ida do fiscal, né, ou do Estamos inspetor. passando por esse mesmo problema. A gente não, o pessoal de lá fez um roteiro, né? Pelo que eu sei, foi muito bem aceito, e eu acho que isso é uma ideia interessante, de autoavaliação, né? Para a própria instalação. Nesse momento da pandemia, eles estão fazendo meio que mal das instituições. E quando é alguma coisa muito crítica, né? Por exemplo, liberar um acelerador linear para começar a Aí operar. tem que ir. Tem que ir, não tem jeito, tem que medir, tem que acompanhar, mas vai com todos os Perfeito. cuidados, né? Agora, o IRD especificamente, a gente tem trabalhado em alguns serviços essenciais de laboratório, calibração de instrumentos, por exemplo, né? É um serviço que não pode parar porque o hospital não parou, Perfeito. né? Então, você tem algumas pessoas indo em sistema de revezamento, em laboratório, para fazer algumas atividades. Eu hoje mesmo estive lá de manhã também para ver laboratório, ver que a instrumentação está ali, você tem que ligar, tem que verificar, enfim. Perfeito. Tem algumas atividades que a gente é obrigado a fazer, mesmo na pandemia. Lógico que com todo cuidado. E a parte de aulas, a gente tem dado aula por videoconferência. Eu estou fazendo Que meu curso legal. de medicina celular por videoconferência e os alunos têm, a princípio, não tenho recebido reclamação, eles estão gostando. Não é a mesma coisa, certamente, do que o contato Mas a gente está se pessoal. adaptando nessa realidade, né? A gente vai aprendendo também. Você dá mais exercício, discute os exercícios, torna a aula um pouco mais dinâmica, né? Para poder envolver os alunos, eles não ficarem do outro lado dormindo. É Porque verdade. a gente não A os vê. possibilidade de se dispersar é muito maior, né? Muito grande, exatamente. Aí acaba tendo que desenvolver, o professor acaba tendo que desenvolver novas habilidades, né? E a gente, assim, está fazendo defesa de tese. Eu já fiz 3 defesas, 2 de doutorado e uma de mestrado nesses últimos 2 Pô, que meses, legal, também que por legal. videoconferência. O próprio Salomão fez uma apresentação que eu participei Ele também, falou comigo hoje, está na reta final. também por Já vou te vídeo. falar aí, daqui a pouco, hein, Salomão, que tu falou que vai convidar ali já. Olha É, aí. E a gente vai fazer agora, até o dia 31 de julho, está aberto, né, o edital para a entrada de A gente está divulgando, a doutorado. gente começa a divulgação da pós-graduação de RD agora. Segunda-feira a gente já coloca no nosso site para dar uma impulsionada. Então, vai É, ter é até dia 29, né? O dia 30, não é? De julho, não é? 31 de Dia julho, 30, tem o edital perfeito. para doutorado. E aí, no site, né, do ensino, no IRD, tem lá o edital em si, né, as condições e tal. Você tem que ir com um projeto, mas tem lá a lista de orientadores, né, possibilidade na própria página do IRD, tem os projetos que estão em curso, né, para ver se a pessoa se encaixa em alguma linha que ela tenha mais interesse. Então, assim, eu acho que a Perfeito. informação está lá. E tem um e-mail para tirar dúvidas, né, do IRD, que até me mandaram, que eu vou ler, que é o processo Perfeito. seletivo, @irdgovbr, que é para Perfeito. tirar dúvidas. Esse é para o doutorado, doutorado ou mestrado? Doutorado. Para o mestrado, Doutorado. Então, ele abre no final do ano, normalmente final de novembro, abre o edital para o mestrado. O Lato Senso, que esse ano, infelizmente, a gente acabou tendo que cancelar. Por quê? Porque o Lato Senso é um número de aulas e um número de horas muito grande para você fazer ele online. É difícil, entendi. né? E aí a gente acabou optando com muita dor no coração desse Para ano transferir para o. transferir para o ano que vem, começar até um pouco antes. Não sei se daria para fazer 2 turmas, não sei. Vamos ver como é que a gente consegue caminhar. Nessa linha, Lídia, eu tenho um pedido aí que foi feito para mim pelo telefone um pouco mais cedo, pelo WhatsApp, na verdade, por um aluno que foi
que foi seu, né? Ele passou, pô, Marcelo, fala para a Lídia que tem muitos alunos que têm dificuldade nos dias de semana, se teria a possibilidade de ter uma pós lato sensu num final de semana. É difícil, algum público, tem os professores, deslocamento, quer dizer, muitos dos nossos alunos, tecnólogos, eles trabalham, né? Então, isso fica aqui um pedido com carinho para saber se um dia isso consegue ser, talvez, implementado, né? Como as pós de órgãos privados, né? Que são os finais de semana, enfim. A gente já conversou muito no IRD sobre criar um curso de especialização de radioproteção na área médica, né? Específico para a área médica, porque esse curso Lato Sensu que hoje existe, ele inclui toda a estrutura de radioproteção, desde os fundamentos básicos até a emergência ambiental, quer dizer, é um curso Sim. bastante extenso. Um curso com mais foco na área médica talvez fosse... Mas quando você fala área médica, você inclui o radiodiagnóstico ou você inclui a medicina nuclear? Como é que você enxerga isso? Eu incluo os três, o radiodiagnóstico, a medicina nuclear e a radioterapia. Tá. Né? Agora, eu queria aproveitar só para te fazer mais uma pergunta, que eu acho que talvez já respondeu muitas dúvidas de alguns nossos ouvintes. Hoje, para um SPR ele atuar na medicina nuclear e na radioterapia, ele precisa desse curso, né? Ele precisa desse curso da CENEM. Mas para um SPR atuar no radiodiagnóstico, ele não tem essa chancela tecnicamente da CENEM. Como é que você vê isso? Pode mudar em algum momento? Como é que isso transita hoje? Como é que é a sua visão com relação a isso? Você está falando da certificação, é isso? Isso. Porque assim... O que eu vejo, olha só, a gente, assim, a gente também já tentou fazer isso, né? Há uns 2 anos Porque tecnicamente atrás. seria mais ligado à vigilância sanitária, né? Não, mas você sabe que eu acho que não. Quer dizer, isso é opinião pessoal minha, não é opinião da CENEM, não, tá? Eu estou falando por mim, porque eu acho que radioproteção é uma ciência, né? Ou uma área da ciência, vamos dizer assim, única, né? Quer dizer, seja para a radiologia ou seja para a medicina nuclear ou Perfeito. radioterapia, os conceitos são os mesmos, né? As ferramentas são as mesmas. Você vai mudar alguma coisa no cálculo de dose, mas assim as proteções, as blindagens, quer dizer, você não muda a essência. Então, eu acho que a CENEM poderia certificar, assim, para radiologia, era uma ideia e já foi até uma demanda do governo, né, aí do Inmetro, especificamente, de que a Sim. gente fizesse essa certificação para radiologia. Hoje a gente faz para medicina nuclear e para radioterapia, Radioterapia, né? perfeito. Mas fazer para a radiologia, que é um número enorme de instalações, os equipamentos hoje são bastante sofisticados, você que trabalha com tomografia sabe que as Trabalhei com doses... PET-CT, né? Mas eu vou te fazer até uma pergunta que acho que é legal, porque é uma área híbrida, né? Como é que fica a fiscalização, no caso, Lídia, do PET-CT, que tem a Deixa eu tomografia que é... acabar o outro, peraí. Não, então, em termos de certificação, eu acho que é o futuro, tá? Se a CENEM vai abraçar isso, eu acho que é um problema mais político do que propriamente técnico. A gente tem a competência técnica para executar, e só não sei se esse acordo com o Ministério da Saúde, Anvisa, isso é uma coisa que eu não vou, assim, eu não transitei para poder Perfeito. avaliar, entendeu? Mas Seria acho bem que é o interessante, né? futuro. Porque, assim, eu tenho uma opinião pessoal e eu insisto nisso dentro da própria comissão, é que, assim, a radioproteção ela é baseada na norma 301. A norma 301 é CENEM. Então, mesmo que a CENEM não licencie a área de radiologia, toda a parte de proteção ocupacional, proteção do paciente, blindagens, transporte, tudo que está envolvido na produção radiológica é da competência da CENEM, entendeu? Mesmo Entendi. sendo a área de radiologia. Então, ela poderia fazer isso com tranquilidade
e assim, só o volume, né, eu diria, de Ele instalações, aumentar o volume, né? de pessoas que trabalham em instalação, mas seria perfeito a gente certificar para radiologia. Opinião minha. Já Sim, fiz um teria um projeto ganho, né? sobre Teria um isso. ganho, teria Um um ganho ganho ali importante, né? fenomenal. Como você falou agora, pegando o teu gancho do PET-CT, hoje você tem que ter um profissional formado multidisciplinarmente, É. né? A gente até aplicou o nome para ele do mesmo método, não, profissional híbrido. Isso, exatamente. É, o técnico, o tecnólogo, o próprio físico médico, hoje, eles têm que ter a formação em mais de uma área, né? Multidisciplinar, realmente. O próprio médico está percebendo isso, né? Quando num PET-CT Perfeito. você tem um médico nuclear que vai lá e vê a parte do PET, depois entra um radiologista e Radiologista. vê o CT. Tudo bem, eu acho que é perfeito, cada um faz a sua parte. Mas o Porém, futuro é um fazer os dois. O a futuro é um imagem fazer os dois. diagnóstica é a fusão das duas imagens, entendeu? Então, assim, eu acho que vai acabar indo para um médico híbrido também, né? Eu acredito também. Te falei que eu estou fazendo gestão de pessoas, né? E o caminho de toda a tramitação da gestão de pessoas é que o mercado ele está cada dia. A gente já passou para aquele período do profissional especializado e agora o leque está se invertendo novamente. É um profissional com conhecimento mais amplo. Então, para aqueles nossos profissionais que estão nos ouvindo aqui, o caminho é ampliar, tá? Tem uma discussão muito interessante, Lídia, porque assim na medicina nuclear tem toda essa questão de administrar o radiofármaco, né? Toda E, essa situação. E o tecnólogo, por questão de portaria ministerial, ele tem todo o amparato até para pegar acesso, para você ter uma ideia. Então, a gente vem discutindo isso porque durante muito tempo a gente pensou em fechar. Olha como é que são as coisas, né? E aí o tempo vai passando, a gente vai entendendo que o profissional ele tem que ter uma visão muito mais ampla. Aí a gente pensa em abrir, porque se você tem uma clínica com pouco fluxo e esse profissional ele tem essa autonomia, e eu estou numa batida muito boa com a Ana do Corém, que é a presidenta aqui do Corém RJ, e o próprio Corém entende isso tranquilamente. Então, tem algumas áreas que o próprio tecnólogo ele vai conseguir fazer todo esse amparato dentro da medicina nuclear, né? Ele consegue trabalhar na farmácia, ele consegue até, de repente, pegar um acesso. É claro que é importante ter esse rodízio por conta da dose, mas numa emergência, numa urgência, esse profissional ele é pronto, ele é apto. E é isso que eu acho que o mercado procura. Procura profissionais com cada vez com mais habilidades, né? A gente já acabou de chegando nesse mesmo então, o que eu consenso. acho que isso demanda da área de formação de pessoas, ela está sempre muito bem atualizada, né? O que você falou, se ela está demandando um profissional multidisciplinar ou multitarefas ou híbrido, né? Vamos dizer assim, Sim, quem está formando esse profissional, tanto os cursos, como os cursos técnicos ou de tecnólogos ou mesmo curso superior, né? Ele tem que estar preocupado em ir junto, né? Quer dizer, ele tem que formar essa pessoa de maneira adequada. E a certificação entra aí para certificar que essa pessoa realmente está habilitada nessa perfeito, gama de processos que ela vai lidar no dia a dia e pode trabalhar neles. Quer dizer, não haveria restrição desde que ela mostre a competência. Eu acho que é perfeito, perfeito. né? Eu acho que é por O que eu acho que essa chave ela ainda não virou, Lídia, sabe? é, Porque assim, a gente que está na ponta, a gente sente toda a necessidade do mercado, a gente começa a observar tudo o que está acontecendo, você vai no estado, você vai no outro, você conversa com um empresário, você faz um curso de gestão, e aí você vai vendo que essa é a tendência. Quer dizer, essa chave de verdade, ela não virou ainda nas universidades e também não não. virou nos cursos técnicos, entendeu? Mas isso é uma semente, aquilo que a gente estava conversando lá no início, né? É, o que a gente está fazendo aqui é uma escola do saber. E aí você vem fazendo construções que quem já ouviu isso aqui já vai replicar, já vai passar a pensar com outros olhos. Então, assim, é bem interessante essa nossa discussão. Lídia, eu queria saber de você Ah, como está a sua atuação na radioproteção fora do país, né? Como é que estão os seus trabalhos, como é que estão os projetos que você tem acompanhado, enfim. a gente tem um projeto aí do CBR que só para eu colocar,
que a gente está tentando emplacar, né, junto com a Agência Internacional de Energia Atômica, que, na verdade, é um projeto dos países de língua portuguesa, né, da CPLP, que seria, vamos dizer assim, o Brasil mais como um doador de conhecimento e de expertise, né, ou alguma expertise já adquirida, e aí nas 3 áreas, né, radiologia, medicina nuclear e radioterapia, para tentar a gente ajudar ou participar mais, né, ativamente junto aos países de língua portuguesa, principalmente da África, né? Esse é um projeto que ainda não está em curso, mas eu acho que é um projeto que tem um viés humanitário fantástico, né? A gente está Brasil e Portugal à frente, tentando Legal. levar um pouquinho, porque aí se você for avaliar toda essa parte de legislação, essa parte de implantação de normas e as mesmas normas em si, elas podem ser aproveitadas, né? Você já tem o caminho das pedras, os Sim. protocolos, né? As otimizações que foram feitas, enfim, você tem já um caminho bem traçado. Então, eu acho que é um projeto bastante interessante, que eu gostaria particularmente muito que desse certo, mas ainda não tá bem estabelecido, né? A gente tem feito trabalhos com a Agência Internacional, Projeto Nacional de Radioproteção aí junto com o pessoal da regulação, principalmente voltados para níveis de referência, né? Para a gente ter ideias de níveis de referência, valores de níveis de referência para exames, né? Principalmente aí mais para medicina nuclear. Existe um projeto também que eu acho fantástico de pesquisa, proposto até pela Argentina, já que você está chamando o pessoal da América Latina, que Sim. seria o estabelecimento do risco de indução de um segundo câncer primário em pacientes jovens que sofrem a radioterapia, né? Quer dizer, você trata o paciente jovem, ele é curado, porém essa terapia acaba induzindo um segundo Ele... câncer tardio, né? Então aí são mais voltado para essa parte de Isso dose, por conta da radiação ionizante, da exatamente. dose. Avaliação Perfeito. de risco, né? Qual é o risco de você tratar um paciente infantil ou pediátrico, né? Ou um jovem, e isso acontece, a gente sabe que acontece, e qual é o risco que ele vai ter daqui a 20 anos, 10 anos, 20 anos, né? Que é o período de latência, de vir a ter um segundo câncer primário. Então, esse é um projeto que o ANSKIR está tocando, né? E Isso é aí Brasil e Argentina, isso é? não, esse é um projeto que a Argentina propôs para as Nações Unidas, né? Ah, tá. Projeto bem interessante, né? Era isso que eu ia falar. O ANSKIA, na verdade, é um comitê científico das Nações Unidas, né? E que eu até tinha falado para você que eu gostaria de falar um pouco sobre ele, porque é um Pode falar, comitê. fique à vontade. Estou pegando o gancho. É um comitê científico que só 27 países participam hoje. O Brasil participa desde que foi criado esse comitê, desde Que legal. 1955, né? E foi criado em função dos efeitos da bomba atômica, né? De todos os efeitos nocivos da radiação. E é um comitê que estuda isso, fontes, causas e efeitos, e avalia esses riscos, entendeu? Existe um grupo ou grupos, né, de especialistas que fazem essas avaliações de risco. Esse é um projeto que está dentro desse comitê. Tudo sobre o comitê está na página do ANSKIA, né, que é United Nations Effects and Sources of Atomic Radiation, né, um nome comprido, mas a sigla é o N, né, de Nações Unidas, SCEAR. E lá dentro você tem muita informação, mas é muita, sobre efeitos Legal. em crianças, efeitos a baixas doses, né, que é um documento que vai sair agora em 2020, que é o nosso caso. A gente na radiologia ou na medicina nuclear diagnóstica, a gente está trabalhando com dose baixa, né, que a gente considera Sim. baixa.
abaixo de 100 Gray de dose absorvida, abaixo de 100 milisievert. Então, assim, qual é o efeito? A gente tem uma probabilidade de efeito, né? A gente não consegue visualizar o efeito porque é um efeito estocástico, né? Ele vai aparecer daqui a alguns anos, né? Então, assim, tem muita informação e eu recomendo fortemente a quem está assistindo essa live, porque é interessante, é super atual, tem muita bibliografia. Tem também um livretinho que tem em português, até que a gente traduziu aqui no IRD para o português, que está na página, né, das Nações Unidas. Foi até uma das poucas línguas que a gente insistiu que tinha que ser em português, que tem muita informação, chamam booklet, né, um livreto, também na página do Askia. E, assim, eu acho que é também uma fonte de informação para as exposições médicas, né? Hoje, quem representa o Brasil no Askia sou eu, né? A gente vai mudando de tempos em tempos, mas a gente fez uma pesquisa forte agora em exposições médicas e exposições ocupacionais, e esses resultados, tanto do Brasil Essas quanto... exposições na medicina nuclear? Não, de todos, Todos? todas as práticas possíveis que a gente Sim. tinha alguma informação, né? Vai ser publicado agora em 2020. Então, assim, e a gente vai comparando o Brasil com os outros países, né? São 27, mas todos os das Nações Unidas, ou alguns, né, ou a maior parte, vamos dizer, participaram dessas pesquisas. Então, você tem dados aí de vários países e você, na verdade, compara os dados, né? E também chega nas doses coletivas que a área médica está levando para a população como um todo. Então, é Perfeito. super interessante. A gente pode até fazer uma live só sobre isso, porque é Lídia, extensa. é bem legal. Como Não, a mas gente se vem falando, tiver assim, interesse, pode me mandar um e-mail, a gente conversa, porque é uma área... você quer deixar seu e-mail aqui? Quer falar seu e-mail? Pode, Lídia, LIDIA, @ird.gov.br. Quem tiver Tá, então, interesse aí sobre essas publicações ou quiser alguma explicação, fique à vontade. nosso Tá? ex-presidente Higino tá na live do Conselho Nacional. Tem alguns amigos que estão na live aí. Agradecer a participação e depois, Lídia, essa gravação eu salvo ela no Instagram e ela fica replicando. O alcance da live do doutor aí da semana passada já chegou a quase 1.500 pessoas. Legal, legal. Então é bem legal, tá? Faltam 5 minutinhos, então eu vou para as considerações finais. Talvez eu tenha que projetar isso para ficar 20 minutos de pergunta, porque acho que as pessoas ficam loucas para perguntar. Eu vi que tinha uma pergunta ali falando sobre a questão da radioproteção dentro da hemodinâmica, que é uma situação bem delicada, né? A gente já tinha conversado isso até lá dentro do projeto Carex. É uma área bem fragilizada com relação a isso, enfim. Mas aqui nessa reta final, Lídia, eu vou te agradecer por ter aceito esse convite, né? A gente já vem assim num namoro de um tempão da gente conseguir desenvolver alguma coisa juntos, né? Faz E tempo. a gente, graças a Deus, a gente conseguiu implementar esse projeto. A nossa categoria, eu volto a falar, agradeço muito ao IRD, agradeço muito a você. Talvez você não tivesse essa noção da importância do IRD hoje na vida da nossa categoria. De antemão, volto a falar isso agora no final da live, para os tecnólogos, porque deu um rumo para esses profissionais não só desenvolverem a atividade do técnico em radiologia, deu um novo rumo para esse tecnólogo que também veio trabalhar na área de proteção radiológica, de dosimetria, enfim. Então, a gente deve muito a vocês aí. Espero em breve, num evento presencial, te convidar para que você esteja com a gente, que a gente possa dar aquele abraço caliente que o brasileiro e o carioca gosta e que a gente possa desenvolver mais atividades juntos, tá? Você pode aí estar fazendo essas considerações e muito obrigado por tudo, tá? Nada, eu que agradeço, Marcelo. Como eu disse a você, pelo menos eu falo por mim, né?
a gente tem muito prazer de ouvir que está fazendo alguma diferença, né? Que você está conseguindo atingir o objetivo institucional de formar Sim, pessoas, de melhorar, de auxiliar, são cursos gratuitos, então eu acho que também ajuda muito. Muitos têm bolsas, então as mestrado, doutorado, enfim. A gente procura ao máximo auxiliar o aluno, né, para que ele consiga desempenhar ou se desenvolver, né, ao longo da carreira dele. Eu gosto muito do curso Lato Sensu, sou suspeita porque eu coordeno a área da área médica, né, do Lato Sensu, sim, e acho assim, é muito legal você ver como eles entram e como eles saem, né? E como eles estão legal. entusiasmados para continuar, para fazer um mestrado, doutorado, ou até, só para você ver, tem um que pediu transferência para o IRD depois que fez o curso, né? Eu estou tentando Caramba, que legal. trazer ele do hospital para trabalhar com a gente na área de pesquisa, um técnico, um tecnólogo, na verdade, fantástico, ótima pessoa, enfim. A gente procura Que realmente legal. agregar, né? Acho que o que eu posso dizer aqui para finalizar é que a área tem uma demanda enorme de pessoas, pessoas bem treinadas. A gente tem condições de fazer um trabalho muito bom. A gente tem pessoas que podem auxiliar, que têm boa formação, conhecimento, até na hemodinâmica que você falou, que é Lídia, uma área faltam tão crítica. 25 segundos. O Instagram, ele é Bom, catedrático com a gente, gente. ó, obrigada, Lídia, estou à muito obrigado. disposição. Um beijo Beijo, para beijo. todos. E Boa noite. agradecer a todos os tecnólogos, Lídia, que fizeram o Fiquem bem. IRD, fizeram vocês acreditarem, né, nesse trabalho Obrigada. maravilhoso. Um beijo grande, Obrigada. muito obrigado, tá? Fiquem em segurança. Um beijo.